no meu dedo, foca, tá? A membrana interna, ela vem e ela faz umas dobrinhas para dentro. Gente, essas dobras para dentro, elas são chamadas de cristas mitocondriais. Então, o que são as cristas mitocondriais? São essas dobras que ficam para dentro da mitocôndria. E, gente, se é aula de biologia e teve dobra, qual é a finalidade dessas dobras? Para que servem essas dobras? Gente, essas dobras servem para aumentar a superfície. Você vai ver que isso permite que essa mitocôndria tenha mais coisas aqui, que eu vou explicar o que são. Quando a gente pega as cristas mitocondriais, eu peguei uma aqui, ó, e dei um zoom. Tá vendo? Você vai ver que ao redor dessa crista, a gente tem estruturas chamadas de citocromos. E quanto mais dobras tiver, mais citocromos vai ter. E isso acaba permitindo que a mitocôndria produza bastante energia. Cara, isso é muito bom. E a outra estrutura que a gente vê aqui é uma enzima chamada de ATP sintase. Olha o nome, gente. ATP sintase. Sintase quer dizer que ela sintetiza. Sintetiza o quê? ATP, que eu já vou explicar para vocês o que é. E para a gente poder fechar esse desenho da mitocôndria, tá vendo esse meio aqui? Esse meio que fica aqui na mitocôndria, esse meiozinho que está aqui, gente, nós vamos chamar de matriz mitocondrial. Então esse meio que está aqui é a matriz mitocondrial. É como se fosse o recheio da mitocôndria, né? Então deixa eu dar aquela liberada para você dar o print e eu vou olhar o chat para ver a galera perguntando, né? Crista de galo, paga 10 aí. O que é isso, paga 10? Professor, qual a diferença entre procarionte e eucarionte? Ó, Tailane, qual a diferença? Que tal revisar as aulas que você já perdeu? Vem aí a semana de revisão do Pro. Do dia 22 a 26 de abril, a partir das 5h30 da tarde. Aulas de revisão teórica com exercícios do Enem. E o melhor, é tudo de graça e ao vivo. Inscreva-se no canal no YouTube e não perca! Muito bom, já foi aí, né? Ótimo, né? Cara, muito bom. Ana Júlia mandou uma pergunta aqui, ó, que é de boa, e eu vou responder para vocês. Quando a gente fala das mitocôndrias, gente, as mitocôndrias, elas apresentam uma herança materna. Porque a questão é a seguinte, né? As mitocôndrias, elas têm um DNA circular, um DNA que ele fecha, né, uma ponta na outra, por isso que eu falo que ele é circular, porque ele é redondinho. E esse DNA, gente, ele permite que as mitocôndrias se autodupliquem, tá? Então uma mitocôndria faz outra mitocôndria, tá? Só que tem um ponto interessantíssimo, cara, uma parada muito maneira, que é o seguinte: da onde que vieram as minhas mitocôndrias? Cara, as minhas mitocôndrias vieram da minha mãe. Por quê? Porque durante a fecundação tinha mitocôndrias dentro do espermatozoide do meu pai e havia mitocôndrias também dentro do gameta feminino de minha mãe. Só que na fecundação, a única coisa que é aproveitada do espermatozoide do meu pai é o núcleo. Então as mitocôndrias e o restante do corpo do espermatozoide são descartados. E aí aquela mitocôndria do meu pai vai embora. Então na hora da fecundação, eu só peguei o núcleo do espermatozoide do meu pai e coloquei no óvulo da minha mãe. E o óvulo da minha mãe tem o quê? Mitocôndrias. Então as minhas mitocôndrias vieram da minha mãe. E isso é uma parada, gente, muito maneira. Porque se a gente pegar aqui, né, as mulheres, cara, dentro de vocês, mulheres, existe algo que pode ser eterno. Dentro de você existe algo que pode ecoar por toda a eternidade, que pode gerar o maior legado de todos. Porque se você é mulher e você reproduz, você passa suas mitocôndrias para o seu filho. E o mais maneiro, se você tiver uma menina, as suas mitocôndrias passam para ela e essa menina pode passar para outra. Então, quer que a sua mitocôndria dure para sempre? É só você ter filha mulher. Então você é uma mulher, tem filha mulher, que tem filha mulher, e aí para todo sempre vai ter a tua mitocôndria. Agora, eu que sou homem, eu sou uma vergonha. Gente, eu que sou homem, eu sou uma piada. Sabe por quê? Eu sou filho único. Então, a minha mãe só teve um filho. Então a minha mãe pegou as mitocôndrias dela e passou para mim. E eu vou passar as minhas mitocôndrias para quem? Para ninguém. Eu sou um sepulcro mitocondrial. Eu recebo a mitocôndria da minha mãe e elas morrem, elas acabam comigo. Aí alguém vai falar assim, mas Rodrigo, eu vi lá no teu Instagram, né? Tá aqui meu Instagram, que o teu filho é a tua cara.
É. O garoto é a minha cara, o garoto parece comigo, mas aquele moleque não tem nenhuma mitocôndria minha, porque as mitocôndrias a gente herda da mãe. Então tava lá, eu e minha esposa. Aliás, Cris, eu te amo. Um beijo pra você. Sei que você não tá vendo, mas fica aí a fofurice. Então a minha esposa passou as mitocôndrias dela pro meu filho. E as minhas morrem comigo. Então o meu filho tem as mitocôndrias da minha esposa. Que como ele é filho único, ele também é o final da linhagem mitocondrial da minha esposa. Que ele não vai passar aquelas mitocôndrias, porque ele é homem. Então, gente, guarda uma coisa. Eu falo que a mitocôndria, ela tem herança materna, porque a mulher passa isso para filhos e filhas. E os homens não passam isso para ninguém. Olha aí. Muito difícil, né? Olha aí, ó. Difícil. Muito difícil, tá? Então, ô Maria Letícia, eu já lancei aí pra tu, né? Que DNA circular, é aquele DNA que é redondinho, né? O DNA que fez isso aqui, ó. Olha aqui, ó, o formato dele aqui, ó. O DNA fez isso. Tudo bem? Deixa eu ver o que tem mais aí pra galera, né? O Último Romântico, olha aí, né? Pô, tem que fazer um filme bonito, né? Pra minha esposa, pô, ficar feliz comigo, né? Olha aí, o Luiz mandou, né? Minha mãe, em vez de me dar mitocôndria, em vez de me dar beleza, me deu mitocôndrias. Sim, te deu mitocôndria, né? Beleza, talvez você não tenha, né? Mas as mitocôndrias da tua mãe, tu recebeu, né? Olha que coisa bonita, né? Porém, Rodrigo, o Último Romântico. Não. Gente, é cheio de românticos aí, né? Aliás, cara, eu sou um cara romântico e tô casado há quase 20 anos, tá? Estou casado há quase 20 anos com a minha esposa. Então, é muito tempo aí, né? Professor, boa noite, tudo bem? A mitocôndria pode mudar a sua estrutura? Não, né? Então a mitocôndria, o que ela é? É uma organela que vai gerar energia por meio da respiração celular. E o pessoal perguntou o que é o citocromo, né? O que é o conceito de citocromo? Citocromo, gente, é uma estrutura da mitocôndria que permite que a energia seja produzida. E aí eu queria aproveitar esse momento para a gente falar um pouquinho dessa energia, né? Que vai ser produzida, essa energia. Vamos falar da energia. Gente, cara, quando eu falo da energia, a molécula que está envolvida é a chamada adenosina trifosfato. Essa é a molécula que está envolvida com a produção de energia. E esse nome, né, adenosina trifosfato, ou trifosfato de adenosina, classifica essa molécula como sendo chamada de ATP. E por que o nome é adenosina? O que é a tal da adenosina? É uma molécula que a gente já falou em outra aula, que é a tal da adenina. E me lembra aí, gente, qual foi a aula que você ouviu falar de adenina? Foi a aula de ácidos nucleicos. Então, a adenina, tá vendo aqui, ó, é uma base nitrogenada que se liga a uma pentose, que eu também já dei essa aula para vocês, chamada de ribose. E quando a adenina se liga com a ribose, formar-se-á, olha que bonito que eu falei, a molécula de adenosina. Então, a adenosina é a junção da adenina com a ribose. E olha o nome, gente, adenosina trifosfato. Isso quer dizer que essa molécula tem, olha aqui, ó, que essa molécula tem aqui, ó, 3 fosfatos. 3. Então, quando eu falo de ATP, são esses 3 fosfatos juntinhos aqui. A adenosina trifosfato. E o que a célula faz, né? A mitocôndria gera essa molécula. E essa molécula é como se fosse a moeda energética da célula. Porque toda vez que a célula quer energia, ela quebra a ligação desse cara aqui, que é o fosfato. E você está vendo que são 3 fosfatos? Na hora que eu quebro essa ligação, eu solto um fosfato. Pô, soltei. E na hora que eu solto, ficam 2 fosfatos. E aí eu deixo de chamar ela de ATP e passo a chamar de ADP. E o D é de di, que tem 2. Então olha só a reação aqui acontecendo, gente. Eu tenho um ATP. Quando esse ATP, ele solta, né, um fosfato, ele vai virar o ADP. Lembra? Eram 3 fosfatos, perdi um. Fiquei com 2. E na hora que eu quebro esse fosfato, o que a mitocôndria, aliás, o que a célula libera, gente? Energia. Então, toda vez que a célula quer energia para trabalhar, ela quebra a molécula de ATP em ADP. Só que, gente, uma hora acabaria, né? Esse ATP e a célula ficaria sem energia. E aí que entra o trabalho mitocondrial. A mitocôndria, o que ela faz? Ela regenera esse fosfato, trazendo o quê? Energia.
Então a mitocôndria vai pegar a energia, ó, e vai jogar ela aqui. Então essa energia vem da mitocôndria. Então a mitocôndria, o papel dela é o quê, gente? É pegar o ADP e transformar em ATP. Para quê? Para a célula ter energia na hora que ela precisar. Nossa, Rodrigo, que legal. E esse processo, gente, é chamado de fosforilação. E por que o nome é chamado de fosforilação? Porque fosforilar é meter fosfato. E eu tinha aqui 2 fosfatos, por isso que era ADP, e eu transformo em ATP, que tem 3 fosfatos. Tudo bem, gente? Pegou aí? Pegou? Deixa eu ver como é que tá. Cara, a Ana Lúcia mandou assim, tecnicamente eu tenho mitocôndria da minha avó. Sim, isso mesmo, né? Deixa eu ver aqui. Professor, boa noite. Poderia me dizer qual a função desse DNA circular no ser humano? Já que na bactéria está ligada a... Aí que tá, ô Maria Clara. O DNA circular da bactéria tem o principal, que é o chamado nucleóide, e tem um DNA pequenininho chamado de plasmídio. Esse aqui não é o plasmídio. O plasmídio é esse que você falou, que está ligado à resistência. Então esse DNA principal aqui são os genes que a mitocôndria precisa para viver. Esse é o papel dele, né? Professor, existem medicamentos que estimulam a produção de mitocôndria? Na verdade, ô Cláudio, existem medicamentos que fazem você ter mitocôndrias mais eficientes, né? Especialmente hormônios, fazem suas mitocôndrias produzirem mais energia, né? Cara, numa fertilização in vitro também não, né? A pessoa pergunta assim, pô, numa fertilização in vitro dá pra passar as mitocôndrias do pai pro filho? Também não dá, não dá. Naturalmente não, porque você faz o mesmo processo da fecundação normal, que é juntar os núcleos. Então, gente, tira um print aí que eu vou apagar, hein? Vamos lá. Jefferson, é isso mesmo. Geralmente eles agem no citocromo. Então deixa eu apagar aqui. Bora aí, né? Vamos falar agora então sobre a respiração celular aeróbica. E o nome é respiração celular aeróbica porque usa, né, o oxigênio. E vamos ver como é que seria esse processo. Vamos ver como que é a reação química da respiração celular. Essa reação é o seguinte, eu pego essa molécula, C6H12O6, tá vendo aqui? Essa molécula é a glicose, e a reação é chamada de respiração celular aeróbica porque ela vai reagir com o quê? Com o oxigênio. E ao reagir, a gente vai formar CO2 mais água, e nós vamos gerar o quê, gente? Energia. Esse é o objetivo da respiração celular, gerar energia na forma de ATP. Só que eu sei que tem apaixonados pela química que estão olhando para cá e vão falar assim, cara, tá sem balanceamento. Verdade. E a gente pode balancear. Olha aqui, eu tenho 6 carbonos aqui, tenho que ter 6 desse lado. Então eu meto um 6 aqui que vai dar certo. Agora olha aqui, hidrogênio, eu tenho 12. Pô, aqui eu tenho 2. Então é fácil, é só meter um 6 aqui na frente. Porque aí 6 vezes 2 vai dar 12. Só que ainda falta balancear quem, gente? O oxigênio, né? E aí eu quero que você olhe para cá, ó. 6 vezes 1 deu 6. 6 vezes 2 deu 12. Então seria 12 mais 6, que dá 18. Então desse lado eu tenho 18. Tem que ter 18 do lado de lá. Só que já foram 6 aqui. Pô, se já foram 6, faltam 12. Então é só meter, ó, um 6 aqui. Pronto, agora está balanceado. Então essa é a respiração celular acontecendo. Ela vai usar a glicose e ela vai ser oxidada e ela vai liberar gás carbônico e água. Só que tem um detalhe. Essa reação é o processo global que você está vendo. E tudo isso é para gerar ATP, isso é para gerar energia. Só que, gente, esse processo ele é muito mais lento.
Porque tudo começa com a glicose, que é C6H12O6. E a gente vai promover a quebra da glicose. E na hora que a gente faz a quebra da glicose, eu vou gerar algumas substâncias. Por exemplo, quando eu quebro a glicose, eu vou liberar energia. Aí você fala assim, nossa, Rodrigo, que coisa boa. Sim, a energia é coisa boa quando eu faço a quebra da glicose. Quando eu quebro a glicose, eu libero o CO2, que é um gás que a gente consegue se livrar muito fácil. Quando você faz isso aqui, ó, você está soltando CO2 para fora. É esse CO2 que veio da mitocôndria. Só que quando você quebra a glicose, isso traz um problema. O grande problema é isso aqui, gente. Você libera íons H+. E esses íons H+, não podem ficar soltos, não podem ficar de bobeira, porque eles tornam a célula o quê? Ácida. E normalmente saem íons H+, e sai isso aqui, ó, elétrons. Então o que a célula faz para não dar merda? Porque se o H+ ficar solto, ele vai fazer o pH cair. E eu não sei se você lembra, pH baixo é pH ácido. E isso pode provocar a desnaturação das enzimas. Então a nossa célula vai pegar o H+ e os elétrons e vai se juntar a moléculas que a gente vai chamar de aceptores. E o que são os aceptores? São caras que vão se ligar aos hidrogênios e elétrons e vão se segurar com os hidrogênios e elétrons para evitar que eles sozinhos façam merda. É só se imaginar, cara, tu tem um amigo que tá bêbado numa festa. Se teu amigo bêbado estiver numa festa e deixar ele sozinho, ele vai fazer merda. Vai fazer besteira. Então você, muitas das vezes, tem que fazer o quê, né? Ficar de babá. Ficar cuidando desse cara. O aceptor é isso. Ele é a babá que vai ficar cuidando desse amigo que sozinho arruma confusão. Rodrigo, eu sou o amigo bêbado. Tudo bem, eu entendo você, tá? Nem todo mundo é perfeito. Então a gente vai ver que o primeiro tipo de aceptor que a gente vai ter são os chamados, vou botar aqui o número 1, são os aceptores intermediários. São caras que vão se ligar provisoriamente aos hidrogênios e elétrons. E o principal composto que faz isso é o NAD, que vocês vão conhecer muito bem, tá? Porque o NAD, ele significa, né, nicotinamida adenina dinucleotídeo. E o que esse NAD faz? Ele vai reagir com hidrogênios, vai reagir com elétrons e vai formar uma molécula chamada de NAD2H. É como se o NAD incorporasse os hidrogênios e elétrons para eles não causarem acidez no meio. A outra molécula que pode entrar aqui na jogada é o FAD, que vai se ligar também aos hidrogênios, aos elétrons e vão formar o FAD2H. E, gente, escuta uma coisa importantíssima. O NAD significa nicotinamida, olha o nome, ó, nicotinamida adenina dinucleotídeo. E o FAD é flavina adenina dinucleotídeo. Só que não fica angustiado, Rodrigo, tem que saber esses nomes. Não. Você tem que saber que tanto o tal do NAD quanto do FAD, eles são aceptores intermediários. Eles vão pegar os hidrogênios e os elétrons que saíram da quebra da glicose e vão segurar por um tempo. Mas olha o nome, intermediário, ele segura por um tempo. Quando chega lá no final do processo, ele solta isso. E ele solta na mão de quem, gente? Do aceptor final. Que nesse caso, quem é o aceptor final, gente? Quem é o cara que vai resolver o drama dos hidrogênios e dos elétrons? O cara que resolve o drama no final, gente, é o oxigênio. Então o oxigênio vai pegar esses hidrogênios e NADs os hidrogênios e elétrons do NAD e do FAD e vão formar isso, uma molécula de água. Então por isso que a respiração celular começa com glicose, porque eu quebro ela, eu oxido a glicose com o objetivo de gerar energia. Só que um dos produtos da quebra é o CO2, que saiu aqui. Só que, gente, nessa quebra eu libero hidrogênios e elétrons que primariamente se ligam ao NAD e o FAD, só que eles são provisórios, eles são intermediários, para que no final do processo os hidrogênios e elétrons se liguem ao oxigênio. E aí forme água. Então você vai ver que eu consumo o oxigênio, que está nessa reação aqui, e eu produzo água. Nossa, que lindo! Então, essa é a ideia da reação da respiração celular. Esse é um processo aqui bem resumido, né? E deixa eu ver como é que estão vocês aí de pergunta, gente. Esse D parece um... Olha aí, ó, já me atacaram aí, né? Calma aí. Prof, o DNA da mitocôndria carrega os genes normais das nossas outras células? Cara, não. O DNA mitocondrial, ô Lorena, tem informações só para ele, tá? Só para mitocôndria. Cara, o DNA da mitocôndria não interfere em nada na expressão do seu DNA.
E aí, ó, prof, como o hormônio desacoplador impede a ação da mitocôndria? Cara, vou falar disso daqui a pouco, né? Vai chegar, né? Então, mostrei a reação para vocês. E agora, vamos avançar. Vamos ver as etapas. Cara, a primeira etapa do processo se chama glicólise. E olha o nome, glicólise. O que é a glicólise, gente? É a quebra da glicose. E uma característica muito importante. Essa reação, ela ocorre, olha aqui, ó, no hialoplasma. Nossa, Rodrigo, eu não lembro o que é isso. Cara, hialoplasma é aquele espaço fora da mitocôndria, que fica entre as organelas. Então, para a glicólise acontecer, não precisa de mitocôndria, gente. A mitocôndria não participa do processo. E essa etapa, gente, é uma etapa que é anaeróbica. Você não vai ver a utilização do oxigênio. E o que acontece nessa reação chamada de glicólise? Eu vou pegar a glicose e vou quebrá-la ao meio. E para quem não lembra, a glicose tem 6 carbonos. Ao quebrar ela ao meio, ela vai formar 2 moléculas que têm 3 carbonos. Essa molécula é o tal do piruvato. Então, calma aí. Glicose tem 6 carbonos, piruvato tem 3. 3 vezes 2, 6. Ah, a conta fechou. Então, a glicólise é essa etapa. Eu quebrei a glicose. Só que, gente, não é um processo que acontece de maneira gratuita, né? Para essa reação acontecer, a célula precisa gastar 2 ATPs. Mas, em compensação, ela produz o quê, gente? 4 ATPs. Então, ela gasta 2, produz 4. E nessa reação aqui, o que a gente vai ter? A gente vai ter 2 moléculas de NAD2H, aliás, 2 moléculas de NAD, virando 2 moléculas de NAD2H. E por que rola isso, gente? Porque aqui a glicose está soltando o quê? Hidrogênios e está soltando elétrons. Ah, então essa etapa aqui é a glicólise. E agora que eu quebrei a glicose em piruvato, ela pode ir para a próxima etapa, que é ultra mega famosa. Que eu vou botar aqui, ó, que é o tal do ciclo de quem? De Krebs. Olha aí, ciclo de Krebs. Cara, essa reação aqui, ela já ocorre dentro da mitocôndria. E ela ocorre, olha aqui, ó, na matriz mitocondrial. Caraca, Rodrigo, que maneiro, acontece dentro da mitocôndria? Sim. E qual é o grande objetivo do ciclo de Krebs? Gente, eu sei que muitos alunos já tiveram essa aula alguma vez na vida. E talvez você não lembre nada do ciclo de Krebs. Nada. E por que isso acontece? Porque as pessoas ficam preocupadas em lembrar dos detalhes. E quando você quer lembrar de tudo, você acaba não lembrando de nada. Então, gente, o que você precisa saber sobre o ciclo de Krebs para a prova do Enem, que é a prova mais importante que você vai fazer este ano? No ciclo de Krebs, a ideia seria quebrar todas as ligações entre carbonos. Porque lembra que eu parei aqui? A glicose virou piruvato? Então eu tenho que quebrar esse piruvato. E o piruvato, gente, é um cara que tem, ó, 3 carbonos. Então eu tenho que quebrar essa ligação. Então o grande objetivo do ciclo de Krebs é fazer a quebra total das ligações entre os carbonos. Para eu moer, para eu triturar, né, de uma maneira, por definitiva, o nosso amigo, né, piruvato, que era a glicose. E só toma cuidado com uma coisa, que a glicose virou 2 moléculas de piruvato. Então um piruvato entra num ciclo de Krebs aqui, e o outro piruvato entra em um outro ciclo de Krebs aqui. E acontecem 2 ciclos de Krebs simultaneamente, olha aí. Olha aí. Ciclos de Krebs, parece até que deu defeito aqui, um bumerangue aqui, ó. Olha que legal, né? Muito bom, gente. Muito bom, né? Ótimo. E aí, nesse processo, o que a gente vai ver? A gente vai ver que o piruvato, ele vai ser quebrado, e no final, isso tudo vai virar o quê, gente? Gás carbônico. Isso vai virar gás carbônico. Então, o piruvato, que tinha 3 carbonos, ele vai sendo quebrado, ele vai sendo triturado, e tem várias etapas, né? Você vai ver que o ciclo de Krebs também é chamado de ciclo do citrato ou do ácido cítrico, porque é um dos produtos que tem aqui. Então, no final, o que eu quero que vocês saibam, né? Esse piruvato, ele vai liberar 3 moléculas de gás carbônico, ele vai produzir várias moléculas de NAD2H, ele vai produzir ATP
e ele vai produzir o tal do FAD2H. E eu vejo muitos alunos que ficam decorando, né, as quantidades que saem em cada um. Gente, não fica preocupado com isso. Tente entender o processo. Então a glicólise é quebrar a glicose. Formou piruvato. Aí o piruvato vem para cá. E aí ele vai sofrendo uma série de reações químicas que todas as ligações entre piruvatos são quebradas e sai 3 moléculas de CO2. É isso que vai acontecer. Só que aí vai ter um drama que vai acontecer. Gente, lembra que eu estou produzindo muito NAD e muito FAD? Esses caras aqui são produtos, né? São aceptores intermediários. Então eles seguram, né, a energia e os elétrons por pouco tempo. Então tem que levar para alguém para finalizar. E para a gente finalizar essa parte, dá um print aqui. Deu print? Deixa eu mostrar para você qual é o nome dessa última etapa aqui. Que é a etapa agora, ó, de número 3. Etapa de número 3 é a chamada cadeia respiratória. Gente, esse processo da cadeia respiratória ocorre nas cristas mitocondriais. Aquelas dobrinhas, né? E o que temos aqui de grande papel para a gente entender como funciona isso? Esse monte de NAD e de FAD, ele vem para cá. E aqueles hidrogênios e elétrons que eles seguraram, eles soltam aqui. E a gente precisa entender que a cadeia respiratória está aqui, ó. Eu peguei um pedacinho da mitocôndria para você ver. Esse meio que está aqui é a matriz mitocondrial, é o meio. Isso aqui são as cristas e isso aqui é a membrana externa. O que acontece? O NAD, 2H, especialmente ele, quando ele chega aqui, ele volta a ser NAD, e isso aqui é bom, tá? Porque quando ele volta a ser NAD, ele volta para cá para pegar mais hidrogênios e elétrons. E ele solta o quê, gente? Hidrogênios e elétrons nesse processo. Ele vai liberar. E o que acontece com esses hidrogênios e elétrons? Lembra que eu falei para vocês que tinham aquelas moléculas chamadas de citocromos? Cara, os citocromos, eles têm íons. Então eles vão receber esses elétrons. E os elétrons, eles vão se movimentando de um citocromo, gente, para outro. E toda vez que esse elétron se movimenta, ele vai liberando o quê? Energia. O fluxo de elétrons aqui libera energia. Por isso que esse processo é chamado de cadeia respiratória, porque os elétrons andam em cadeias, né? E quanto mais profundo, né, quanto mais compridinho for a crista, mais citocromos vai ter. E maior vai ser esse fluxo de elétrons. E esse fluxo, né, essa passagem de elétrons libera energia. E essa energia é muito importante, porque ela vai pegar o íon H+, e vai lançar ele aqui para dentro da mitocôndria. Esse espaço que está aqui, ele vai ficar com uma alta concentração de H+. Então, se liga só. O H+ está sendo bombeado para esse espaço, que é o chamado espaço intermembrana. A concentração do H+ fica extremamente alta aqui dentro e os elétrons estão passando. Só que no finalzinho aqui, o que a gente vai ter, pessoal? A gente vai ter aquela molécula que eu falei agora há pouco para vocês, a chamada ATP o quê? Sintase. E o que acontece na ATP sintase? É um canal que tem um buraco aqui dentro. E esse excesso de H+, ele passa por aqui. Então o H+, ele vem e entra. E quando esse H+ passa, não sei se você já viu isso, tem uma estrutura chamada de roda d'água. É uma roda de madeira que a pessoa bota no rio, conforme a correnteza do rio passa, essa roda gira. E é legal usar a energia dessa movimentação, porque eu consigo, por exemplo, produzir energia elétrica, eu consigo, por exemplo, moer alguma coisa com uma roda ali. Então, é mais ou menos essa ideia. Quando o H+ passa, ele gira essa roda. E ao girar essa roda, isso libera o quê, pessoal? Energia. E a célula não deixa essa energia de bobeira. O que a célula faz? Ela pega a molécula de ADP, junta com um fosfato e forma ATP, que é o nosso grande objetivo da aula de hoje, gerar ATP. Meu Deus, Rodrigo, é para isso? É. Tanto que esse processo é chamado de fosforilação. E como veio da quebra da glicose, eu chamo de fosforilação oxidativa.
Só que ainda não acabou a cadeia respiratória, porque os hidrogênios passaram para cá. Os elétrons que estavam caminhando pelos citocromos, eles param aqui também. Os elétrons. E nessa hora, quem vai aparecer, gente? O cara que estava faltando, que é o oxigênio. Então, os elétrons que vêm da cadeia. O H+, né, que passou por esse buraco, se junta com o oxigênio e a gente forma uma molécula de quê? De água. E aí a gente fecha a reação da respiração celular. Então esse negócio todo de quebrar glicose foi para gerar esse ATP. E como consequência, eu libero o gás carbônico, que vem basicamente do ciclo de Krebs, a grande parte, e água, que é formado aqui no finalzinho da cadeia respiratória. Tudo bem, gente? Deixa eu liberar aqui para vocês darem um print e deixa eu olhar aqui as perguntas. Ó, mano, complicado. Nunca consegui memorizar. Ih, meu nome do teu filho vai ser Piruvato. E deixa eu contar uma história para vocês. Ano passado, 2023, saiu, né, um documentário, se eu não me engano, acho que foi na Netflix, sobre o acidente que teve na Boate Kiss. Isso já apareceu em questões, né? E, pessoal, quando a gente fala desse acidente da Boate Kiss lá em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, muitas pessoas escaparam do incêndio da boate e morreram logo depois. Porque lá na boate usavam uma espuma que não era uma espuma apropriada, porque quando essa espuma queimava, ela liberava uma substância chamada de cianeto. E o cianeto, né, ou ácido cianídrico, que é uma das formas que era liberado ali, isso poderia matar as pessoas porque intoxicava ela. E como é que o cianeto funciona, né? Por que o cianeto matou as pessoas ali mesmo depois de terem saído? O cianeto, ele bloqueia esse fluxo de elétrons aqui. Ele impede que esses últimos elétrons sejam dados para o oxigênio. Então a gente diz que o cianeto é um bloqueador. E quando eu bloqueio esse fluxo de elétrons, eu travo o processo todo. Se eu travo o processo todo, o H+ não vem aqui para dentro. E se ele não vem aqui para dentro, ele não passa pela ATP sintase e não produz ATP. Então o cianeto, ele mata pessoas porque ele bloqueia a cadeia respiratória. E aí a pessoa vai ficar sem produzir ATP. Então esse é o motivo da morte, quando a pessoa é intoxicada pelo cianeto ou pelo ácido cianídrico, né, que é o CN. Então isso aqui é um troço terrível, gente, horroroso, né? Deixa eu ver mais aqui, né? Aí a Yara com I. Meu Deus, prof! Qual o mais importante de absorver dessa cadeia respiratória? É entender que os elétrons seguem um caminho aqui, Yara com I, né? Que é esse fluxo que passa pelos citocromos. E a gente manda esse H+ para cá e ele passa por aqui, tá bom? Agora, gente, o que está faltando para a gente finalizar esse processo, né? Falar sobre a fermentação. Então, deixa eu lançar aqui para vocês. Fermentação. E a fermentação, gente, é um processo que acontece no hialoplasma. E a fermentação é um processo que é anaeróbico. Então não depende de oxigênio. E como é que é o básico da fermentação, né? Na fermentação, a gente começa com a glicose. Aí a glicose, ela é quebrada em piruvato. Só que aí, quando a glicose vira piruvato, ela pode seguir dois caminhos. Esse caminho daqui, que eu vou botar em vermelho. Esse piruvato, ele pode virar, sabe quem? Etanol. Meu Deus, o que é isso? Fica ligado. O piruvato, ele é um cara que tem 3 carbonos. E o etanol, você já aprendeu com a Carol, ó, se tem et, ele é um cara que tem 2 carbonos. Então vamos lá. Se a glicose que começou o processo tinha 6, e eu virei piruvato que tem 3, só que são 2 piruvatos que são formados, cada piruvato desse vai perder um carbono e vai virar etanol. E esse processo, gente, libera 2 CO2. Então faz uma conta aqui comigo, ó. 2 moléculas de etanol vezes 2, deu 4. Mais 2 daqui, fechou os 6 lá do início. E essa reação aqui, gente, é chamada de fermentação alcoólica. E essa fermentação, infelizmente, nós não fazemos. Você não gera álcool dentro de você.
Quem faz isso aqui? Bactérias e leveduras. E aí uma bactéria, uma levedura muito famosa que faz isso, são as bactérias e leveduras que produzem bebidas alcoólicas. Como é que é esse lance do vinho, né, gente? A gente pega o suco da uva, dá aquela pisoteada, lembra? Aquela... O pessoal vai pisoteando a uva, e aí leveduras que estão na casca da uva fermentam. Porque, gente, a uva tem glicose, a uva tem açúcar. Aí as bactérias que estão, né, as leveduras que estão na casca da uva vão fermentar e vai produzir isso aqui. E um detalhe muito importante, gente. Essa levedura que faz o processo, ela é anaeróbica, então não pode entrar oxigênio. Por isso que é muito comum você pegar essa uva que foi pisoteada e colocar dentro de um barril fechado, bem fechadinho, porque se entrar o oxigênio, para esse processo. Então a gente não quer que o oxigênio entre. E aí vai rolar a produção do etanol nisso aí. Então a gente não faz isso. E uma outra aplicação muito curiosa é na fabricação de pães. Gente, a levedura que a gente usa para fazer pão é uma levedura que faz fermentação alcoólica. E o objetivo da fermentação alcoólica é liberar CO2. Que como ele é um gás, ele faz a massa expandir. E eu não sei. Eu vou trazer uma coisa agora polêmica. Aqui no Rio de Janeiro tem um salgado chamado de joelho, que é um salgado retangular, tem uma folhinha ali, né, de presunto e de queijo. Eu sei que, por exemplo, em Niterói, que é uma cidade aqui do lado, o pessoal chama de italiano. Outros lugares do Brasil o pessoal chama de enroladinho. Como é que você chama, né? Como é que você chama esse salgado na sua cidade, né? Como que a gente chama esse salgado, né? E esse salgado, ele vem de uma fermentação. Só que às vezes você come e ele tem um gosto, gente, alcoólico. Porque rolou fermentação. E a ideia da fermentação é liberar CO2 para ele expandir. Só que o cara não deixou a parada assar direito. E aí o etanol ficou na massa, você sentiu aquele gostinho. Então quando você come um salgado na rua e ele tem um gosto meio alcoólico, não quer dizer que o cara botou álcool na massa. Isso quer dizer que o etanol que foi formado ali não assou direito. Porque quando você come pão, o pão da padaria gerou isso. Só que na padaria o etanol evaporou porque o pão foi assado corretamente. E o outro caminho que a gente pode seguir é formar o chamado lactato, que é um cara de 3 carbonos. E a gente gera 2 deles aqui, tá? Esse cara daqui, gente, caracteriza a fermentação lática. E essa fermentação aqui a gente faz nos nossos músculos. Então quando o seu músculo está sem energia, está sem ATP, ele faz fermentação lática, que tem um lado ruim. Esse ácido lático se acumula dentro do seu músculo e causa muita dor. E uma comparação bem importante é que quando a gente fala de respiração celular, o saldo energético, né, a quantidade de ATP que a gente tem aqui na respiração celular, gente, é um saldo de ATP bem alto. Tem alguns livros que falam que para cada molécula de glicose a gente gera 32, tem outros livros que falam 36, mas é uma quantidade acima dos 30. Agora, quando a gente vai para a fermentação, gente, a quantidade de ATP produzida é só 2. Então é um rendimento energético bem baixo, tá? Então quando a gente compara esses dois processos, a fermentação ela é muito mais simples, mas ela produz menos energia. É aquela parada, né? Tudo tem o seu ônus e o seu bônus. É mais fácil, mas gera menos energia. Tudo bem, gente? Então, vamos aqui para a tela, né, para a gente poder finalizar. Gente, eu sei que é uma aula densa, é uma aula de muito conteúdo, né? Mas o que eu fiz aqui hoje, né? Eu passei pelos principais tópicos, né? Pelos principais pontos. E aí é muito legal que você faça o quê, gente? Faça exercícios sobre esse assunto. Não fica obcecado na teoria. Ai, o que é esse detalhe? O que é esse nome? Gente, faz questão. Porque as questões vão direcionar o seu estudo. Tudo bem? Então, pessoal, eu me despeço de vocês. Um beijo e até daqui a pouco. Valeu! Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br. We gotta celebrate the beauty of the world that keeps on giving.